Fala investidores, tudo certo com vocês? Esse é um novo vídeo do nosso canal, ou vamos ser mais sensato, é o segundo vídeo do nosso canal. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a minha carteira de investimentos, a minha carteira para aposentadoria. Aposentadoria minha, da minha esposa e de todos os meus filhos, a Rebeca, o Christopher e o Isaac. E quero compartilhar com vocês a minha nova meta batida no valor de R$ 50.000. Isso mesmo, estou com o valor de R$ 50.129,53 investido. E também quero compartilhar com vocês meus proventos recebidos até agora, qual é a média que eu recebo de proventos, quanto que eu recebi no meu primeiro mês que eu comecei a investir e qual é a minha rentabilidade que eu estou tendo, e comparando com a minha variação. E como vocês podem ver, a minha variação dos meus investimentos está negativa, com 2% a menos, referente que dá nesses R$ 49.000. Essa variação ela acontece para você que é iniciante, desde quando eu estou investindo, algumas ações eu comprei por um certo valor e hoje elas estão custando um pouco menos, então eu estou com uma perca de valorização, perca de valor, mas a minha rentabilidade está em 48%, quase 50%. E como é que isso acontece? Se a carteira está negativa, mas ela está na rentabilidade ela está positiva. E essa variação ela acontece por causa que nossos ativos estão num preço e o preço atual de hoje do nosso mercado está abaixo do valor do preço médio que a gente tem, fazendo com que a variação dos nossos ativos fique negativa. Mas, desde quando eu comecei a comprar, por exemplo, a Caixa de Seguridade, comprando uma ação, duas, três, quatro, e foi aumentando, eu vim recebendo dividendos dela. Então, com o acumulativo que eu tenho dos dividendos, eu estou com a rentabilidade positiva. E isso acontece com outros ativos que eu também tenho na carteira, com um percentual de variação menor ainda. Por exemplo, a Petrobras, que eu estou com um preço médio de 35 atualmente, mas hoje ela está custando R$ 30. Só que a Petrobras é uma boa pagadora de dividendos, então eu estou com 80% de rentabilidade sobre ela. Há outros ativos que também têm a variação, que nem o Banco do Brasil, a Vale, que estou com uma variação negativa, e aqui a rentabilidade um pouco também negativa, tá? Mas isso não é problema, porque uma boa diversificação na minha carteira tem, e por exemplo, a CPFL Energia, que é daqui da região onde eu moro, Rio Grande do Sul, eu tô com um preço médio dela de 34, mas hoje o preço atual está em 39. Então ela se valorizou. E isso também ela veio me pagando dividendos, então eu tô com uma rentabilidade muito superior ainda. Por exemplo, a Semin também, com uma queda pequena, mas com uma rentabilidade boa. E assim a minha carteira vem se diversificando ao longo do tempo. E sobre os fundos imobiliários, quero compartilhar com vocês. Eu tenho 19 ativos, realmente eu tenho bastante ativos. Mas o porquê que eu tenho bastante? Quando eu comecei a investir na minha carteira, eu tinha praticamente só fundos imobiliários. Por causa que todo investidor, quando começa a investir, ele quer comprar um ativo e já no próximo mês ele quer receber já os proventos. Então eu comecei a investir já praticamente só em fundos imobiliários, eu não comprava ações. Então, com o longo do tempo, eu fui começando a comprar ações e deixando um pouco os fundos imobiliários de lado. Mas eles vêm me pagando todos os meses, e esse é o interessante. E ainda quero voltar a comprar mais ativos aí dos fundos imobiliários. E como vocês podem ver aqui, a variação praticamente de todos os meus ativos estão negativos. Só que, como eu disse, fundos imobiliários paga todo mês e ela tem uma certa rentabilidade. E como vocês podem ver, eu tenho MXF11, Game11, RBR11, KNCR11, que são fundos de papel, XPML11, BTLG11, XPLG, Kizu11, TV, HGBS11, TIP11 é um fundo, por exemplo, de lajes corporativos que você tem de alto padrão. Tem outros fundos imobiliários aqui, o SNEL11. Para quem não conhece, por exemplo, o SNEL11, ele é um ativo onde ele compra terras, aluga terras e eles fazem implantação de placas solares. Então eles geram energia e eles distribuem para essas distribuidoras. E eles distribuem essa rede para essas distribuidoras. Então, tendo essa rentabilidade, eles distribuem para os seus cotistas. É um fundo imobiliário que está bem atrativo, que estou gostando de ter ele na minha carteira. E como vocês podem ver, eu tenho mais outros ativos, como cripto, ETFs, stocks, que são ações, fundos imobiliários,
dolarizados, Tesouro Direto, que é renda fixa, e mais esse outro aqui que está na minha reserva de emergência. E essa rentabilidade, essa variação é o que também está puxando a minha carteira para estar aí no positivo com uma rentabilidade de quase 50%. E essa é a minha evolução do patrimônio. Vocês podem ver que no início eu tive um ganho de capital de R$ 1,38, depois R$ 16,91, R$ 59, R$ 47. Isso significa que as minhas ações que eu estava comprando estavam se valorizando. Mas, como o mercado é variável, alguns meses teve uma queda, mas significantes. Não, para mim, estava muito feliz tendo positivo ou negativo. O que mais me deixava mais animado é que eu estava conseguindo guardar. Esse é a diferença onde que eu estava antes de endividado para alguém que está começando a investir. E assim, a minha evolução do patrimônio começou a aumentar, chegando no patamar de R$ 50 mil. Vou dizer para vocês que estou muito feliz. E para quem estava iniciando, ou está ainda iniciando, investindo, vocês podem ver que a minha carteira está um pouco diversificada. Eu tenho 34% em fundos imobiliários, 35% praticamente em ações, renda fixa com o Tesouro Direto, a gente tem um percentual de 15%, tenho cripto 8% que não passa acima de 10%, stocks, ETFs, que são as ações de fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. É uma pequena porcentagem, mas já está diversificada a minha carteira. Voltando sobre as minhas ações, vocês podem ver que só em comparação às ações eu estou com um percentual um pouco acima do que é o meu planejado. A minha meta é ter somente 10% de cada ativo, no máximo 10%. Mas algumas ações aqui embaixo, que estão atrativas, estão com preço atraente, estou começando a investir nelas, vão se diminuindo. E este já é o gráfico dos fundos imobiliários. Vocês podem ver que já é uma diversificação já mais interessante. Não está passando aí acima de 10, eu só tenho realmente o MXRF11 que está um pouquinho acima. E agora, a melhor parte é essa aqui, a evolução de proventos. Vocês podem ver que quando eu comecei a investir, eu estive recebendo proventos de 32 centavos. Olha só, ali praticamente nem aparece aqui, mas tem sim. Comecei com 32 centavos. Alguns conhecidos colegas meus me questionaram: ah, mas tu não consegue comprar nada com 32 centavos. Realmente não conseguia. Mas comecei a realizar mais um aporte no mês seguinte e comecei a receber R$ 5 de dividendos e proventos. Eu me lembro exatamente hoje que com esses R$ 5 eu comprei minha primeira ação já de graça, que foi da Klabin 4. Eu comprei minha primeira ação já com um efeito bola de neve, que apesar que a bolinha de neve estava tão pequena. Mas se vocês vão observar, começou esse gráfico a aumentar, chegando menos de um ano ter uma valorização de R$ 200 de proventos. E assim, esses gráficos foram aumentando e batendo metas. Até hoje, o meu máximo de proventos que recebi foi de R$ 326. Isso acontece quando as minhas ações pagam nesses meses. Mas esse gráfico que vai aumentando aos pouquinhos aqui significa que são os fundos imobiliários, onde eles pagam todos os meses. E hoje a minha média de receber todos os meses está no valor de R$ 220. E nos últimos 12 meses eu recebi 2.661. E no total, desde quando eu comecei contando os 32 centavos e hoje recebendo a média de 200, estou com um total de 3.776,64 centavos. Essa é a minha evolução dos meus proventos. Observe aqui no gráfico que em 2023, quando eu comecei a investir, eu recebi meus 32 centavos, os R$ 5 que eu comentei antes, depois 14, depois 10, depois 19, 38. A minha meta nesse ano é que eu chegasse em dezembro batendo R$ 50. Não bati, mas fiquei muito feliz em ter alcançado praticamente quase esse valor. A minha média se tornou em R$ 11. Um total, naquele ano, eu acumulei R$ 135. Mas veio 2024 e R$ 49, quase 50 recebi já em janeiro. E assim foi por diante. 66, 82, mais 82. E aqui foi aquele tópico que eu recebi já muito mais do que o mês anterior, mais que o dobro. E assim os meses foram me pagando. Olha só, aqui em dezembro eu recebi R$ 326. Olha a comparação de um ano
R$ 47 para 326. Eu tive uma média de R$ 150 praticamente, comparativo com o ano retrasado, 2023. E já em janeiro, recebi R$ 203, de 50 para 203. Eu espero que em 2026, então, eu mais do que dobro. Mas se eu receber já R$ 400, vou te dizer que estou muito feliz também. E essa é a quantidade de valores que eu estou recebendo todos os meses. E já estou com uma média de 235 aí. Tá melhor, tá interessante. E olha só, com uma média de 275, depois 146, depois R$ 11, isso é uma diferença de estar recebendo todos os meses, é muito grande. Estou muito feliz aonde que eu cheguei. E aí, me diz aí nos comentários, você também está recebendo R$ 100, 200, 300, R$ 500 todos os meses? R$ 1.000? Eu espero um dia receber mais de R$ 1.000, mais de que um salário mínimo por mês. Gostou do vídeo? Então curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e te espero no próximo vídeo.